Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de abrir esse vídeo com uma pergunta. Quantas bandas não desejariam, ao longo de sua carreira, lançar um ou dois álbuns que são absolutamente perfeitos, ou que pelo menos beirem ali a perfeição, que sejam cultuados como discos influentes, que são ouvidos do início ao fim, que são verdadeiras obras-primas do rock, enfim, do seu gênero, do seu estilo. É claro que todas desejariam isso. Então imagina fazer isso, né, com sequências de 3, 4, 5 álbuns aí de forma consecutiva ao longo da sua carreira. Então é sobre isso que eu estarei falando hoje, né? Continuação daquele vídeo, as grandes sequências aí de álbuns da história do rock, né? Bandas que conseguiram fazer ali de forma consecutiva discos que são perfeitos ou que pelo menos beiram ali a perfeição, que tem grandes qualidades e que foi uma época que se destaca dentro da discografia da banda e que todos cultuam ali como um grande período, um grande auge dessas bandas. Então antes de começar com esse assunto, já deixa sua inscrição no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber as novidades, deixe o like porque ajuda bastante na divulgação do vídeo, depois comente aí porque é muito legal estar interagindo, eu respondo, leio e respondo todos os comentários, e também siga lá a página no Instagram para ficar por dentro das novidades do canal. Então sem mais delongas, né, quem não assistiu a parte 1 ainda eu vou estar deixando linkado aí em cima no card, para que vocês possam ver. Eu trouxe, se eu não me engano, 5 bandas ali, 5 ocasiões diferentes em que isso aconteceu. E agora dentro da minha coleção eu selecionei novamente 3 bandas que tiveram uma grande sequência de discos aí, que conseguiram colocar verdadeiras obras-primas, uma na sequência da outra. A gente sabe como é difícil fazer isso, mas algumas bandas conseguiram, e na minha concepção essas aqui também alcançaram isso. Eu vou estar passando para vocês. Lembrando que eu foco naquilo que eu tenho na coleção no instante. Talvez em um futuro vídeo aí, quando esgotar tudo aquilo que eu tenho na coleção, eu possa também trazer alguns fatos, né? Algumas dessas circunstâncias aqui que eu não tenho os itens para mostrar para vocês. Mas hoje eu também estou focado aqui naquilo que eu tenho completo na coleção e posso mostrar aqui a sequência para vocês do primeiro ao último disco sem nenhuma lacuna. Então sem mais delongas, a minha primeira sequência aqui ele traz 3 discos que foram gravados ali na década de 90. Eu estou falando de uma banda que eu gosto muito, uma das minhas bandas favoritas, que é o Megadeth. Então o Megadeth, ao longo da década de 90, lançou ali alguns grandes álbuns. A primeira grande mérito da banda naquele período foi conseguir uma coisa que era muito raro no Megadeth até então e se tornou ainda mais raro depois, que é estabelecer uma formação estável, né, com membros que não vão se trocando aí na gravação de cada álbum, tem a saída de um, a entrada do outro, e o Megadeth conseguiu durante 4 álbuns ali da década de 90 manter a mesma formação, disparado a formação mais duradoura e mais genial que o Megadeth já teve. Então estou falando de Nick Menza na bateria, David Ellefson no contrabaixo, o grande Marty Friedman nas guitarras e obviamente Dave Mustaine nas guitarras e no vocal. Eu estou excluindo dessa sequência o último álbum, né, que foi gravado com essa formação lá em 1997, que foi o Cryptic Writings. É um álbum que eu gosto bastante, mas que eu acho que já está um degrauzinho abaixo aqui desses 3. Mas quando se fala no Rust in Peace, de 1990, no Countdown to Extinction, de 1992, e no Euthanasia, de 1994, eu estou falando aqui de um período extremamente fértil para o Megadeth. Para mim, todos eles aqui, eu claro tenho a minha preferência no detalhe, mas para mim são 3 álbuns, 3 CDs absolutamente nota 10, tá? Irretocáveis. O Rust in Peace é uma aula de thrash metal, de heavy metal, solos de guitarra, trabalho de baixo e de bateria, enfim, tudo aqui é fantástico. Para mim, o melhor álbum do gênero de todos os tempos. Embora eu vou mostrar para vocês mais pra frente uma banda que teve uma sequência até maior de grandes álbuns, mas para mim nenhum se equipara aqui ao Rust in Peace. Para mim esse álbum é uma grande obra-prima, começando pela sua belíssima capa e também pelo seu setlist maravilhoso com Holy Wars, Hangar 18, Take No Prisoners, Lucretia, Tornado of Souls, Down Patrol, Rust in Peace. Cara, tudo aqui é destaque. Esse disco aqui ele é muito acima da curva, ele é um disco que certamente recebe aquele carimbo de obra-prima tranquilamente. Então começou com Rust in Peace. Aí chega lá no Countdown to Extinction, a gente pensa que o Megadeth não pode repetir a fórmula, e ele vem com mais um disco perfeito do início ao fim, com uma grande capa e com grandes canções, como por exemplo a música aqui mais popular da banda, né, que é Symphony of Destruction, e que é maravilhosa. Tem Skin of My Teeth, que abre
o disco aqui, que é uma excelente abertura. Tem a própria faixa título Countdown to Extinction, que eu acho uma das melhores faixas do Megadeth. Enfim, todas as músicas aqui, Ashes in Your Mouth, Encerra, tudo aqui é grande destaque. Então, 2 anos depois, disco seguinte, mais uma maravilha. E aí, em 1994, o Megadeth vem de novo com o Euthanasia, mesma situação, mesma formação de músicos excelentes, com uma grande atuação dentro do disco, uma capa icônica, maravilhosa e um setlist incrível, com o Reckoning Day abrindo, com Train of Consequences, que também é uma das minhas músicas favoritas do Megadeth, assim como Addicted to Chaos, que eu acho sensacional, tem a Tout Le Monde, enfim, tudo aqui, a própria faixa título, tudo aqui é maravilhoso também. Então essa sequência do Megadeth de 3 álbuns, são 3 álbuns nota 10, algo muito difícil de se executar aí na história do rock ou da música de maneira geral. A minha próxima sequência aqui, já vamos mudar um pouco de estilo, vamos lá para o rock progressivo, né? Principalmente nessa fase da banda aqui, a banda está bem progressiva, e eu quero falar sobre o Pink Floyd na década de 70. O Pink Floyd tem grandes trabalhos, também na década de 60, também na década de 80, mas eu acho que qualquer pessoa aí, é algo que até unânime, vai escolher a década de 70 como a grande década do Pink Floyd. Então começa ali em 1973, com a gravação aqui do Dark Side of the Moon, né? Uma das grandes obras-primas. Eu tenho essa edição aqui em CD, que é aquela edição Experience, dupla, né? E também tenho a edição, né, em vinil, né? Esse Dark Side of the Moon é um tipo de disco que você tem que ter aí em todas as edições disponíveis no mercado, porque é uma obra-prima, um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Simplesmente cada arranjo aqui, cada acorde tocado nesse disco é uma coisa incrível, né? Eu coloquei esse LP aqui para ouvir ali no meu toca-discos, chegou recentemente, e cara, todos os toques, todos os efeitos sonoros que eles colocam, tudo é muito bem posicionado, tudo funciona muito bem. Talvez seja o disco mais harmonioso e mais perfeito do ponto de vista da produção, dos arranjos de todos os tempos. Então já abre aqui com tudo, né, o Pink Floyd Dark Side of the Moon, essa sequência maravilhosa, né? Então tem músicas aqui como Comfortably Numb, como Time, Breath in the Air, Us and Them, cara, The Great Gig in the Sky, é só música sensacional. E aí, não satisfeitos com isso, 2 anos depois, o Pink Floyd vem em 1975 com o fantástico Wish You Were Here, né? Então aqui está Wish You Were Here. Ele é um álbum que tem apenas 5 músicas, mas são músicas longas, extensas e muito bem trabalhadas, né? Naquela pegada progressiva, né? Como vinha ali já o som do Pink Floyd se desenvolvendo. E aí abre com Shine On You Crazy Diamond e encerra com ela também as partes diferentes dessas músicas, que são bastante extensas e muito boas. Tem Welcome to the Machine, tem Have a Cigar e Wish You Were Here. Ou seja, todas as músicas maravilhosas, nota 10 aqui, não tem nem o que comentar. Wish You Were Here, uma obra-prima, uma das melhores músicas também, uma das melhores composições da banda. Então mais um disco aí que mantém o altíssimo nível, né? Depois de um Dark Side of the Moon, é muito difícil a banda ter culhão de chegar lá no estúdio e gravar mais uma coisa sensacional, fantástica, que as pessoas vão se lembrar aí para todos os tempos, né? Esse poderia ser muito bem um álbum que ia ficar na sombra do anterior, se ele não estivesse à altura, né? Se ele não fosse grandioso o suficiente. E o Pink Floyd conseguiu fazer com que isso não acontecesse. Ele também é muito relevante, muito bom, uma outra obra-prima aí, Wish You Were Here, de 75. Na sequência veio o meu disco favorito da banda, favorito de muita gente também, que é o Animals, de 1977. Então sempre tem esse intervalo aí de 2 em 2 anos, né? E cara, o Animals é um álbum conceitual que explora ali a questão política, a questão social, muito pautada lá no livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Então aqui tem pigs, tem dogs, tem sheep, né? Cada um representando ali, passando uma mensagem sobre um tipo de pessoa, sobre um tipo de comportamento na sociedade, e os arranjos maravilhosos, né? O Richard Wright muito bem aqui nos teclados, enfim, todo mundo brilha nesse disco. É mais uma obra-prima com mais uma grande capa do Pink Floyd também, Animals, de 1977. E aí, quando você pensa que não pode sair mais nada, né, o Pink Floyd vem com um álbum duplo em 1979, que é o The Wall. Eu já comentei, acho que algumas vezes com algumas pessoas sobre o The Wall, né, que tem uma ou outra faixa aqui que eu não gosto muito, que talvez eu cortaria do disco se eu tivesse esse poder, mas né, é um álbum que de maneira geral, né, é muito cultuado, é o meu menos favorito de todos esses, mas ainda assim uma obra-prima. Mais um álbum conceitual, uma ideia vinda lá do Roger Waters, né, que é o grande astro aqui
desse disco. E é um álbum duplo que é celebrado como um dos maiores álbuns duplos de todos os tempos. Tem verdadeiras obras-primas aqui, como In The Flash, as partes de Another Brick in the Wall, Mother, Young Lust, tem também Run Like Hell aqui, que é sensacional, uma das melhores músicas do Pink Floyd também. Na verdade, Comfortably Numb é daqui, né? Eu falei que era lá do Dark Side of the Moon, vocês ignorem, tá? Eu sempre faço essa confusão, não sei porquê. Então fica aí a correção, tá? Comfortably Numb é daqui do The Wall. Eu acho que é uma música tão fantástica, acho que ela caberia lá também. Mas a música, ela está aqui, né? Enfim, Hey You, Is There Anybody Out There? Só música sensacional. Então, que sequência do Pink Floyd aí, com Dark Side of the Moon 73, Wish You Were Here 75, Animals 77 e The Wall duplão aí 79. Mais uma grande sequência incrível de discos. E aí, para finalizar esse vídeo, eu trago uma banda aqui com uma sequência de 5 álbuns aí excepcionais, históricos e que vão ficar aí por muito e muito tempo na boca do povo, nas playlists, porque é incrível, né? Eu estou falando aqui do Metallica. E o Metallica ele tem uma peculiaridade em relação a esses outros que eu venho mostrando, né? Com exceção do Black Sabbath e do Iron Maiden, que eu já mostrei aqui no canal, que conseguiram isso também. Mas é uma banda que já dá a largada com tudo, né? Porque desde o seu álbum de estreia ali, passando pelos seus 5 primeiros álbuns de estúdio, para mim a banda é pura perfeição. Eu não considero a estreia um álbum perfeito, um álbum nota 10 ou mesmo nota 9, mas é um álbum histórico, muito influente e que com certeza elevou o patamar da banda, elevou o patamar do gênero thrash metal, foi um álbum muito importante nesse sentido. Então estou falando aqui do Kill 'Em All, que é de 1983. Então um álbum fantástico aí, espetacular, dispensa apresentações, como eu disse, ele não é perfeito, ele tem um ou outro probleminha, mas que não desabona em nada aqui a grande obra que é o disco. Tem Hit the Lights, tem The Four Horsemen, tem Whiplash e tem Seek and Destroy, que para mim é uma das músicas mais icônicas da história do metal, não só do Metallica. Quando eu comecei a ouvir música mais pesada mesmo, né, que veio depois do classic rock, do hard rock, a música que me pegou mesmo para isso foi Seek and Destroy. Então uma música maravilhosa aqui do Kill 'Em All, 1983. Em 1984, eles já vêm lá na sequência com Ride the Lightning, que divide aí a minha preferência, a minha posição aí de primeiro lugar na preferência de discos do Metallica. Um disco maravilhoso também, uma grande capa, um grande trabalho aqui de toda a banda. Tem aqui Fight Fire with Fire, a faixa título é muito boa. Tem For Whom the Bell Tolls, que é uma das melhores músicas do Metallica para mim. Fade to Black, a música Escape, que muita gente não gosta, mas eu amo essa música aqui, acho muito bem feita, né? Bem diferente do que o Metallica fazia, sim, mas uma música muito boa. Então aqui no ano seguinte, 1984, o Metallica vem com Ride the Lightning e continua em altíssimo nível, na verdade até eleva ainda o seu patamar com Ride the Lightning. E aí em 1986, 2 anos depois, eles vêm com um álbum que é tido por muita gente como uma grande obra-prima do Metallica, do thrash metal, e acho que não dá para discordar muito disso, que é aí o Master of Puppets, né, 1986, ficou agora redescoberto, né, com a canção lá que passou no Stranger Things e tudo mais, as pessoas comentaram, né, mas aqui tem Battery, Master of Puppets, Welcome Home, Leper Messiah, Disposable Heroes, que é uma música sensacional. Então não é dos meus favoritos do Metallica, mas está ali grandíssimo nível, dentro da discografia da banda, muito importante para o gênero também. Então é um descasso aí, de primeira prateleira, sem dúvida nenhuma. O Metallica se mantendo muito em alta e, infelizmente, o último a ser gravado com o baixista original Cliff Burton, que morreu de forma trágica lá em um acidente de ônibus. E aí você pensa, poxa, depois desse baque que a banda sofreu, depois de tantas coisas boas em sequência e essa notícia, talvez a banda não continue nesse grande nível. E não foi o que aconteceu. 2 anos depois, em 1988, com um novo baixista que é o Jason Newsted, embora vocês já conheçam a história aqui, que o baixo ficou muito escondido, enterrado aqui, praticamente desaparecido na mixagem do disco, no Injustice for All, algo que veio a ser corrigido depois até por pessoas aí à parte, né, por trabalhos por fora da banda para tentar melhorar. Mas apesar de tudo isso, o Injustice for All ainda é um grande álbum, sensacional. Por muito tempo foi o meu favorito do Metallica. Ele tem uma pitadinha progressiva aqui, umas músicas mais longas. Injustice for All é uma música maravilhosa, uma das melhores da banda. Tem Eye of the Beholder, tem One, que é sensacional. Harvest of Sorrow,
Dyer's Eve, enfim, sensacional também esse disco aqui, uma capa muito bonita que eu gosto muito, e a banda superando ali toda essa questão da morte do seu grande amigo, né, acho que fundador da banda, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, ou um dos fundadores, que foi o Cliff Burton, um dos caras mais entendidos de música ali, e ainda assim a banda conseguiu, com os problemas de mixagem e tudo, conseguir um grande disco. E aí na sequência, 1991, veio o disco que muito fã xiita do Metallica e não gosta, que vai atribuir que é o fim do Metallica, começa aqui. Eu não acho nada disso, ele divide a minha posição de favorito lá com o Ride the Lightning, de 84. Eu estou falando do Black Album, 1991, acho que é o álbum de metal mais vendido da história, e não é à toa, né? Então completou aí recentemente 30 anos, teve edições comemorativas, e é um disco com mais de 1 hora de duração, mas que ele não cansa, né? Ele tem Enter Sandman, uma das músicas mais populares de metal de todos os tempos, Sad But True. Olha só o início desse disco, que sensacional. E aí você tem The Unforgiven, que é uma música que eu gosto muito, de toda a trilogia Unforgiven, acho as 3 músicas muito boas. Wherever I May Run, Don't Treat On Me, Through The Never, tem Nothing Else Matters aqui, que é uma música que eu não tenho muita paciência para ela, principalmente hoje em dia, mas tem todos os seus méritos aqui, né? O Metallica conseguiu todos os seus objetivos com esse tipo de canção, né? Videoclipe, enfim, vendas, tocar em rádio, então simplesmente uma sacada genial. Nem todas as músicas aqui, 12 músicas no álbum, são excepcionais. Então mais uma obra-prima aqui, o Black Album. E a partir daí tem o Load, o Reload, que eu gosto muito também, mas eu acho que já não mantém assim esse nível altíssimo de qualidade como eles tinham antes. Então, para relembrar aqui, né, o vídeo de hoje, uma rápida retomada, Metallica, sequência de 5 discos. Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, And Justice for All e Black Album. 5 discos maravilhosos. Aí temos o Pink Floyd, né, com 4 álbuns. O Dark Side of the Moon, também aqui na edição em CD, sucedido pelo Wish You Were Here, que é sucedido pelo Animals, e essa grande sequência se encerra aqui com o duplo The Wall. E o Megadeth, com 3 grandes discos também, é a menor sequência aqui, mas não desabona em nada, porque são 3 obras-primas aí do Heavy Thrash Metal, né? Então, Rust in Peace, Countdown to Extinction e Euthanasia. Essas eram as sequências que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês têm sugestões para outros em futuras partes aqui do vídeo. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, ative as notificações, deixem um like que é muito importante se você curtiu o vídeo e siga lá a página no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.